Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa de mercado. Esse é o quadro Cultura, Mercado e Consumo e eu sou Tice Weber, sócia consultora da Brain. Hoje, a minha convidada do dia é a Lilian Chamoni. A gente vai bater um papo muito legal sobre homestaging. A Lilian, ela é designer de interiores formada em Homestage Professional pela Stage Homes em Londres e pela Homestaging School na Espanha. A Lilian também é membro da Associação Internacional de Homestaging e diretora de comunicação do Núcleo de Homestaging do Brasil. Lilian, seja bem-vinda. Obrigada, Tito. Para mim é um prazer participar. Fiquei muito feliz com o convite e espero que as pessoas gostem da nossa conversa aqui hoje sobre homestaging. Nós que agradecemos. Acho que é um tema super importante para todos, né, que atuam no mercado imobiliário e até mesmo quem tem um imóvel aí para vender. Então, Lilian, para quem não conhece, né, está ouvindo pela primeira vez esse termo, explica um pouquinho para a gente. O que é o homestaging? O homestaging foi criado nos Estados Unidos como uma atividade de promover imóveis. Na tradução, para a gente entender um pouco melhor, chama cena de casa, criar uma cena de uma casa. Quando ele foi criado por uma mulher incrível, fantástica, que teve essa percepção. Ela era corretora na época, Barbara Schwartz, o nome dela. Ela criou essa técnica há mais de 30 anos e ela percebia a diferença de um imóvel para outro quando ela levava o cliente. E ela tinha uma outra atividade, além de corretora, que ela fazia cenários para eventos, para teatros, shows. Ela começou a pensar, poxa vida, essa casa que eu levei o cliente, tocou ele em algum momento, teve um toque emocional, alguma coisa fez aquele cliente tomar uma decisão mais rápida. Então, ela percebeu que através de alguns gatilhos emocionais, na preparação do imóvel antes do cliente chegar para visitar, ela conseguia um resultado muito melhor na venda. E, enfim, ela criou esse termo, homestaging, e executou esse trabalho durante anos em dezenas, centenas, milhares de imóveis, até que ela começou a ensinar. Então, no final da década de 80, virou realmente uma prática, um curso, pessoas queriam aprender, corretores dos Estados Unidos queriam saber por que os imóveis dela eram um sucesso, e de lá para cá a técnica foi passada por muitos países, enfim, e finalmente chegou no Brasil. No Brasil, a gente tem já há algum tempo, mas muito pouco divulgado. Né? O termo não é muito comum, às vezes as pessoas até sabem o que é a prática, mas não é tão conhecido. Para resumir, o que o homestaging faz? O homestaging cuida do visual, do embelezamento do imóvel antes dele ser anunciado para venda. Porém, nesse embelezamento são usadas algumas técnicas que algumas técnicas que a gente usa que leva ao emocional do cliente, leva a atingir o emocional do cliente, porque venda a gente sabe que tem muito do emocional, né? Então, totalmente, não adianta dizer que é só racional, que a gente sabe que não é verdade, né? O imóvel é muito racional, sim, a decisão da compra, a análise toda, mas aquele primeiro momento, aquela primeira impressão que você tem quando está buscando um imóvel, ela é emocional. Então, se você chega no imóvel e tem aquele encantamento, a probabilidade de você fechar um negócio nesse imóvel é muito maior, porque aquele imóvel te tocou de alguma forma. Então, nós usamos no homestaging técnicas de marketing emocional, usamos técnicas de fotografia e usamos técnicas, o principal pilar mesmo, que é a decoração mesmo. A decoração usada de forma mais afetiva, no caso, né? Mais prática, mais afetiva.
Perfeito. Então, o homestaging é toda essa preparação do imóvel por meio de técnicas de marketing, de fotografia, de psicologia, para despertar gatilhos emocionais pensando na venda, né? Exatamente, pensando na aceleração da venda, pensando em acelerar esse processo de decisão do cliente que está visitando vários imóveis. Perfeito. E me diz uma coisa, qual que seria a diferença entre homestaging e design de interiores? O que diferencia uma coisa da outra? Sim, muita gente tem essa dúvida mesmo, se o homestaging e o design de interiores são a mesma coisa, qual que é a diferença? A principal diferença dos dois é a impessoalidade, tá? Uhum. No homestaging, vamos falar do design de interiores primeiro. O design de interiores, quando a gente faz um projeto para o cliente, a gente está pensando no cliente. Então, a gente vai voltar para o gosto do cliente, para atender a necessidade do cliente. A gente foca muito para atender aquele cliente no desejo dele, na casa dele, porque ele vai viver ali. Quando nós fazemos um projeto de homestaging, a gente não sabe quem é o cliente, porque aquele imóvel ainda vai ser vendido, mesmo que ele tenha um morador, que o proprietário do imóvel esteja morando lá, a gente não sabe quem vai ser o comprador. Então, a gente tem que fazer um projeto muito mais voltado para atender um público muito maior em termos de identificação, de conexão. Então, assim, a gente precisa agradar com aquela decoração um número muito maior de pessoas, muito mais amplo de pessoas. Então, como a gente não sabe, a gente busca sempre atender visualmente aquela decoração que vai atrair o maior número de pessoas. Entendi, Essa é a perfeito. principal diferença. Um é totalmente impessoal, a gente não sabe quem vai ser o comprador e a gente busca, né, agradar o máximo de pessoas possível, e o outro é totalmente pessoal. E como que vocês buscam essa impessoalidade? É por meio de cores mais cleans, mais limpas? Porque a gente sabe que hoje tem uma infinidade de estilos de decoração, né? Tem quem goste mais clássico, mais contemporâneo, tem quem goste de lustre de cristal, ou uma coisa mais moderna. Como chegar nessa impessoalidade? Imagino que seja bastante desafiador também. Isso. Quando a gente vai pensar num estilo para decoração, a gente pensa assim, nós temos que estar atentos ao que a sociedade hoje em dia está vivendo, né? Quais são as questões no imóvel que poderia atrair, no caso, nos últimos anos, é fundamental você ter um home office no imóvel. Então, o quarto que era antes usado para quarto de visitas, passou a ser um quarto, um cômodo extra fundamental no imóvel. Então, a gente procura sempre seguir um pouco desse critério, dessa atualidade da sociedade. Porém, a gente costuma dizer que o homestaging não segue tendência, porque tendência é moda. E a gente não sabe se aquele comprador específico, a não ser que você conheça muito bem o perfil de um determinado empreendimento, que ali realmente é aquele público, muitas das vezes você não sabe. Pode ser um apartamento de 2 quartos, região central, e nesse perfil, quantas pessoas vão se encaixar, né? Casal sem filhos, casal com um filho só, pessoas solteiras que querem ter um quarto, pessoas aposentadas, casal de idosos que já querem um lugar menor porque moravam muito grande. Então, para a gente ter uma assertividade maior, a gente vai procurar sempre um moderno clássico, uma decoração sempre mais clean, mais neutra. São cores neutras, são elementos neutros. Então, é muito mais fácil você agradar uma pessoa quando o seu estilo está atemporal, né? Tá mais suave, mais neutro, do que quando você faz uma decoração estilizada. Por mais bonito que seja, eu já fiz, inclusive, um apartamento que era, assim, o perfil muito bem definido, de frente a uma universidade. E, então, assim, eu pude escolher realmente estilizar tudo. Mas, no geral, a gente sempre vai escolher cores claras, elementos neutros, cores em
em alguns detalhes, mas assim, uma coisa mais suave realmente para agradar o maior número de pessoas. Perfeito. É tão, assim, eu já fui visitar imóveis de terceiros, né? Ou até mesmo quando a gente aluga, Airbnb, que está muito em alta, né? É tão chato quando a gente chega e tem um monte de objeto pessoal da pessoa, né? Que você vê que aquilo é um objeto pessoal, mesmo um porta-retrato, um shampoo, ou uma decoração muito específica, ou quando o ambiente é muito carregado, né? Tem almofada, tem cortina, tem tapete, muitos objetos. Realmente a gente se sente que não é nosso aquele espaço, né? É muito, muito interessante. Pensando no homestage, por exemplo, é muito mais fácil você errar no seu alvo se você exagerar ou do que se você colocar mais neutro, mais clean. Menos é mais. Nesse caso, especificamente, é bem isso mesmo. Um imóvel que está limpo, organizado, mas que a circulação está boa, que você consegue se locomover e que não tenha gosto pessoal, que não tenha nada muito marcante, ele, com certeza, mesmo que você goste de uma decoração mais extravagante, você vai se vê facilmente modificando aquilo. Já o oposto é um pouco mais complicado, né? Se tem cada cômodo de uma cor, se, né, a decoração é muito carregada, muito pesada, aí realmente você vai ter um trabalho muito maior para deixar do seu jeito, do que pegar uma tela mais neutra em branco e fazer sua arte ali. Que legal. E me diz uma curiosidade, eu já vi algumas fotos, assim, inclusive você entra na casa, tem assim uma mesa posta, né? Vocês costumam utilizar elementos de cena, mas de certa forma mais perecíveis, por exemplo, uma planta, uma fruteira com frutas de verdade? Isso é uma prática ou não? Como que funciona? Isso é uma prática, sim. E a gente tenta, como eu citei, a decoração afetiva, ela é muito usada nesses casos, porque ali a gente está criando realmente uma cena, a gente está criando uma cena não no sentido de estar enganando o consumidor, que algumas pessoas até confundem um pouquinho quando falam em encenação, quer dizer que vai maquiar. Não, a gente não vai maquiar, a gente vai corrigir alguns detalhes, algumas coisas que o imóvel precisa de correção, e a gente vai mostrar para o potencial comprador que ali ele pode viver aquele estilo de vida. Então, quando você cria uma cena de um café da manhã, quando você coloca esses elementos mais afetivos, esses elementos que remetem a sensações boas, lembranças boas, você está propondo para aquele visitante que aquele estilo de vida pode ser vivido ali. Então, isso faz com que o visitante queira conhecer, muitas vezes ele está vendo por foto pela primeira vez, pela internet, e ele fica realmente com vontade de chegar lá e conhecer e ver. Assim como eu costumo comparar um pouquinho com um hotel. Quando você vai escolher um hotel, a primeira coisa que você olha no quarto é a cama. Será que essa cama é boa? E quanto mais a cama do hotel estiver preparada, estiver realmente atrativa para você, mais vontade você tem de fechar naquele hotel, não é? Então, assim, preparar um imóvel é como se fosse receber uma pessoa para aquele momento e tem que ser muito especial. O visitante ali tem que se sentir realmente em casa. Que bacana. Então, criando esse vínculo afetivo, né, vocês conseguem um processo de acelerar a venda do imóvel. Tem outros benefícios que você pode elencar que o homestaging proporciona? Sim, a gente, além desse benefício da aceleração na decisão, isso se faz muito por conta da memória, tá? A memória afetiva, porque eu não sei se você já comprou algum imóvel ou alugou, eu já fiz isso algumas vezes, já mudei bastante. Eu já mudei bastante também, tenho prática com visitar. Então, e aí, no momento que a gente está fazendo a escolha de um imóvel,
A gente chega, às vezes, em casa e fala assim, ai, qual que era aquele que tinha um banheiro verde? Qual que era aquele que tinha um quintal que eu gostei? Então, sempre a gente vai tentar lembrar, porque a gente visitou mais de uma unidade, às vezes, no mesmo dia, na mesma semana, a gente costuma visitar alguns. Então, a gente vai tentar fazer uma seleção dali daqueles que atraíram por algum motivo. E o imóvel visitado, quando ele está preparado, certamente ele vai ficar gravado na memória daquele cliente que visitou. Então, ele não vai ter assim aquela preocupação, qual que foi, porque o grau de encantamento momentâneo, aquela primeira impressão vai ser tão impactante que aquele imóvel, aquela sensação vai ficar gravada na memória dele. Então, isso vai fazer com que a decisão de compras dure menos tempo. Às vezes, se a pessoa está no perfil que ela quer, né, o preço que ela quer, a região que ela quer, e tem vários imóveis que ela precisa fazer vários acertos, vários detalhes, alguma reforma, e tem um que é prontinho, só ela pegar a mudança dela e realmente isso vai acontecer, essa aceleração da venda vai acontecer. E um benefício que eu costumo dizer, talvez seja o mais importante para a gente aqui no Brasil, é que os preços dos imóveis oscilam muito numa venda. Então, você costuma ver algum imóvel anunciado em 2, 3, até mais, às vezes muito mais sites de anúncio, plataformas de anúncio, e o mesmo imóvel com preços diferentes. É né? verdade. O brasileiro, ele tem essa cultura de colocar um valor um pouquinho acima para ter uma margem de negociação. E seja em imóvel, seja em qualquer produto, a gente sempre gosta de um desconto. Em relação ao imóvel, acontece a mesma coisa. O cliente, quando vai comprar um imóvel, ele já vai ficar atento em alguma coisa que justifique um desconto. Então, o cliente vai entrar naquele imóvel para visita, por mais que ele esteja gostando, que esteja o imóvel bom, do jeito que ele quer, ele vai tentar focar alguma coisa para poder justificar a pechincha. Isso é cultural. E isso é muito interessante porque é a racionalização, mas a partir de um aspecto emocional, né? Você se envolve e falar, deixa eu racionalizar aqui para justificar que tem uma razão, né? Então, isso é o que acontece. Mas, quando o imóvel está preparado, a gente entra no imóvel como profissional, a gente já vai se antecipar isso. Eu entro no imóvel, quando eu faço um relatório para o cliente, eu já estou eliminando essa possibilidade de pechincha. Então, quando o cliente visitar aquele imóvel, ele pode querer, às vezes, mudar a decoração por uma opção dele. Eu não gosto desse tipo de decoração, mas não por algum problema, algum defeito, sabe? A gente elimina essa probabilidade do cliente pechinchar o preço. Então, o que acontece? O imóvel é anunciado no valor que ele vale realmente de mercado e é vendido por aquele valor. Ele não vai ficar oscilando o preço e, enfim, é aquele valor e não tem por que dar desconto, sendo que está tudo pronto. Não tem como apontar o defeitinho para dizer, eu quero menos porque isso está assim, né? Já está tudo redondo. Exatamente. A gente já vai se antecipar a isso e vamos resolver os problemas, vamos deixar tudo lindo, vamos valorizar os pontos altos e amenizar o que não é tão bom assim, sabe? E a gente vai tentar mostrar realmente que aquele imóvel está pronto para receber o próximo dono, o próximo morador. Perfeito. E em que ocasiões, em que momentos que a gente pode utilizar essa técnica? É para qualquer tipo de imóvel? É tanto para locação como para venda? É só para venda quando já tem um proprietário? Explica um pouquinho para a gente em que momentos que cabe o homestaging. Certo. Olha, o homestaging, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa que tenha um imóvel para vender ou alugar. Então, a gente está falando aí desde as grandes incorporadoras, que já têm por hábito fazer os decorados, né? A gente vem como uma opção a mais, né? Porque a gente consegue fazer um similar a um decorado, com um custo mais em conta, até o cliente final, o consumidor final, que é o dono do imóvel, o proprietário do imóvel, que quer vender ou alugar e está encontrando uma certa dificuldade.
A gente vê, às vezes, alguns imóveis que estão fechados, parados há muito tempo, e aquele imóvel não tá gerando uma renda, uma receita, pelo contrário, né? O que está parado está gerando até um prejuízo, um gasto. Uhum. E alguns proprietários, a gente percebe, eu já tenho alguns exemplos disso, que o proprietário fala assim, mas não vale a pena, porque se eu for reformar para poder alugar, eu vou gastar muito, não vale a pena, eu não vou ter esse retorno. E, às vezes, alugar daquele jeito, o imóvel dele não está tendo uma boa aceitação, as pessoas querem colocar um preço, né, querem fazer uma proposta muito fora da realidade. Eu acho que o homestaging ele pode atender também essa pessoa que está com o imóvel parado e, por acreditar que não existe uma alternativa, né, a não ser uma reforma, ela está deixando de ganhar dinheiro com esse imóvel. Questão também do Airbnb, né? Imóveis que são locados para pequeno, curto prazo, imóveis vazios que a construtora acabou de entregar e o cliente acha que aquele imóvel pode ser muito pequeno para a decoração dele, a gente colocando a mobília lá, o cliente vai ter uma visualização muito melhor do imóvel decorado, preenchido, do que de um imóvel totalmente vazio, enfim. A gente pode atender realmente qualquer pessoa que tenha um imóvel para vender ou alugar e que deseja fazer esse processo um pouco mais correto, mais eficaz e com menos prejuízo possível, menos tempo no mercado e da forma mais assertiva. Lilian, e quando o proprietário está morando no imóvel, vocês têm que ficar no pé, ó, arruma a cama, deixa a cama fofinha. Como que funciona? O cliente, quando mora no imóvel e deseja vender o imóvel, a gente precisa ter uma conversa com ele, uma consultoria antes de mais nada. Porque para a gente que está vendendo o nosso imóvel, a gente não tem tanta objetividade, porque o imóvel para a gente, principalmente para nós brasileiros, é um bem muito, muito pessoal, geralmente carrega um peso, né, emocional muito grande, a pessoa viveu muitos anos naquele imóvel, a pessoa não consegue ver um imóvel como um produto, né? Então, se ele contrata um stager, o stager vai ajudá-lo não desvalorizar as coisas dele. Então, quando o cliente contrata um stager, o stager vai auxiliá-lo nessa visão um pouco mais comercial. Então, se ele está certo que ele tem que vender aquele imóvel, que ele quer vender aquele imóvel, ele vai entender que ele precisa tirar um pouco da pessoalidade, ele precisa neutralizar um pouco alguns objetos dele. Então, assim, primeiro a gente vai ensinar para o cliente por que realmente essa técnica traz resultado, né? E a gente vai tentar, de uma forma bem sutil, mostrar para o cliente que ele precisa colocar o imóvel dele como um produto de vitrine e um produto de vitrine irresistível. Então, ele vai entender e vai querer participar disso. É importante isso. Então, a gente vai ensinar para ele. Obviamente, quando você vive num imóvel, você não vai conseguir apresentar 100% de tudo que a gente prepara quando o imóvel é vazio, porque ali vive uma pessoa, vive uma família, não tem como ficar impecável, mas ele vai estar muito próximo daquilo que foi mostrado nas fotos. O cliente vai entender que no dia de visita ele precisa ter um cuidado especial, que ele está oferecendo o melhor produto que existe e ele vai ter esse cuidado. E, consequentemente, vai ter o resultado muito rápido. Perfeito. Nossa, estou adorando esse tema, estou achando incrível. Lilian, para fechar a nossa conversa de hoje, eu queria te fazer uma última pergunta. Você falou que o homestaging, né, não segue modismo, justamente por ser uma coisa muito passageira, né? Mas segue alguns movimentos, como você falou, agora o home office, né, mais importante do que o segundo quarto.
Tem algumas tendências importantes que você poderia citar sobre o que influenciam, né, o homestaging? Sim, uma delas é essa mesmo, Tite. Uhum. As pessoas hoje em dia, após a pandemia, né, a gente tem visto muito isso. O consumidor, ele mudou bastante aí ao longo dos anos, e de 2 anos para cá, essa mudança está sendo refletida muito rapidamente na escolha de produtos, na escolha de bens. E quando a gente monta um imóvel, a gente sempre pensa assim, tem um cantinho aqui que o cliente vai querer realmente saber se vai atender ele nessa questão de trabalhar em casa, de estudar em casa. Então, assim, qualquer espaço que a gente conseguir visualizar num imóvel que possa atender essa necessidade, que acaba se tornando hoje uma exigência praticamente do cliente, isso é muito importante. Outra coisa também é a questão, as pessoas estão passando mais tempo em casa, né? A gente está preferindo, assim, colocar uma questão das plantas, do verde, essa sensação do bem-estar, como a pessoa passa mais tempo em casa. Então, se a gente consegue criar um local ali que ela possa relaxar, que ela possa se sentir em contato com a natureza, porque ela está com aquela sensação que ela está presa, que ela não está aproveitando mais como ela poderia estar aproveitando os espaços abertos, ao ar livre. Então, se qualquer movimento desse que você possa trazer para dentro do lar, para dentro da casa, isso também vai gerar um encantamento, seja uma hortinha num vaso, seja uma planta um pouco mais chamativa, uma varanda que pode ser um pequeno spa, isso realmente está fazendo diferença na escolha, sim. Então, a gente tenta seguir mais ou menos essas dicas aí que a sociedade vem buscando. Perfeito, que bacana. Lilian, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu adorei. A nossa conversa de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente vai continuar a falar sobre homestaging, né? Eu acho que ainda tem muito pano para manga. E eu te agradeço a presença aqui na nossa conversa de mercado. Obrigada, eu gostei muito de participar. E um abraço, um beijo a todos e até a próxima.